Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Quantos aqui são realmente viciados em ter que ter a última palavra? E aqui vamos nós, este é um grande problema. Agora ouça, aqui está uma frase que talvez salve o seu casamento. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Contenda é um nível totalmente diferente. A ofensa é como uma pelinha na unha. Contenda é o que você tem depois que a unha apodrece, infecciona e agora ela está começando a realmente te deixar doente. É por isso que é importante cuidar dessas pequenas ofensas. Pequenas coisas são as raposinhas que destroem a vinha. Você feriu meus sentimentos, bem? Pare de dizer você feriu meus sentimentos. Diga a si mesmo, fiquei com meus sentimentos feridos. É minha responsabilidade. Amém? Mas agora a contenda é definida como brigas, desacordos, discussões acaloradas e uma corrente raivosa. E a parte mais assustadora para mim é essa corrente raivosa, porque é quando todo mundo sabe que algo não está certo, mas ninguém quer lidar com isso. Você pode sentir isso na atmosfera entre o marido e a mulher, entre os pais e os filhos, sabe? Você pode sentir isso no trabalho ou até mesmo na igreja. Amém? E assim, hoje vamos falar sobre 3 coisas que a Bíblia diz que causam contendas. Veja, muitas vezes você não consegue se livrar da raiz até lidar com o fruto. Então vamos voltar com esta mensagem. Primeiro analisando como é importante aprender a viver em acordo, e para fazer isso temos que aprender a discordar de uma forma agradável. Amém? Então primeiro vamos ler Mateus 18, 19. Outra vez lhes digo que se 2 de vocês na terra concordarem, harmonizarem, fizerem juntos uma sinfonia sobre seja o que for, tudo e qualquer coisa que vocês pedirem, acontecerá e lhes será feitos pelo meu Pai que está nos céus. Será que podemos entender o quão poderoso isso é? Ele disse, eu encontrar apenas 2 pessoas que convivam bem, que possam entrar em acordo e realmente andar em amor, o poder das orações delas é aumentado para um nível totalmente diferente. E o que quer que elas peçam, eu farei por elas, ó meu Pai. Salmo 133, o salmo inteiro, que tem apenas alguns versos, então, não sinta que vai desmaiar. Ao quão bom e agradável é que os irmãos vivam juntos em união. Unidade. Verso 2. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que escorria sobre a barba, assim a barba de Arão, o primeiro sumo sacerdote, que desce sobre o colarinho e as abas de suas vestes, consagrando todo o corpo. Agora, quando eles ungiam naquela época, não passavam só um pouquinho de óleo na cabeça como fazemos hoje. Eles pegavam uma garrafa e derramavam sobre as pessoas. Havia um rapaz no nosso escritório, um poderoso homem de Deus, que lida com a igreja clandestina na China. Ele esteve na prisão várias vezes. Você pode sentir o poder de Deus na vida daquele homem, sabe? Então eu pedi que ele orasse por mim e ele pegou um grande frasco de óleo e eu pensei, ele vai fazer isso mesmo? Eu disse ao seu assistente, porque aquele rapaz não falava inglês, eu pensei, não consigo me comunicar com ele, então eu disse ao assistente, ele não vai derramar tudo isso em mim, vai? Ele disse, não. Então, felizmente, ele só pingou uma gotinha na minha cabeça, mas o ponto é que eles não gostavam disso naquela época, sabe? Você era ungido e aquilo escorria pelo seu cabelo e por sua barba e por toda parte, cobrindo todo o seu corpo. E então, aqui está dizendo que a unidade é como a unção. Quero que pensem nisso. Alguns aqui talvez não entendam realmente o que é unção, mas sabe, a unção
representa a presença e o poder de Deus em sua vida. Amém? Eu faço o que eu faço pela unção de Deus. Deixe-me dizer, todos precisamos carregar uma unção. Você não precisa de unção só para o ministério, você precisa de uma unção para criar os seus filhos. Precisa de unção para se casar e permanecer casado. Amém? E o próximo verso diz: é como o orvalho que desce do Monte Hermon, o orvalho que desce sobre as colinas de Sião. E para lá onde? Lá onde há unidade. O Senhor ordenou a bênção, sim, a vida eterna, sobre os altos e os baixos. Então, se você tem unidade, você terá a bênção. E se houver unidade em sua casa, você terá um lar ungido e um lar abençoado. Se houver unidade em sua igreja, você terá uma igreja ungida e uma igreja abençoada. E algumas pessoas podem ir à igreja e ficar porque há um ótimo orador, mas eu te digo uma coisa, o que as pessoas realmente querem é a unção e elas nem sabem o que realmente isso é às vezes, sabe? Mas é como se isso tornasse tudo muito bom. Isso torna tudo muito bom. E assim, certamente, Satanás trabalha incessantemente para fazer tudo o que ele puder para tentar deixar tudo cheio de contendas. O negócio cheio de contendas, o casamento cheio de contendas, a igreja cheia de contendas, a equipe de louvor cheia de contendas, a equipe de liderança cheia de contendas, as crianças em contendas, a escola em contendas. Eu digo a vocês que, em nosso mundo hoje, este é realmente um dos maiores problemas com os quais estamos lidando. Então vou pegar esta escritura e destrinchá-la, porque é exatamente isso que ela está dizendo. Onde não existe unidade, não haverá unção e não haverá benção. Portanto, temos que lutar pela unidade. Eu disse ontem à noite que quando começamos o nosso ministério, Deus falou 3 coisas ao meu coração. Eu não sabia que eu iria te falar agora, então isso foi Deus me mandando a direção. Ele disse: há 3 coisas que quero que você faça e se as fizer, eu vou abençoá-la. Mantenha a contenda fora de sua vida, foi a primeira. Fora do seu ministério, fora de sua casa. Agora, curiosamente, ele nos deu a responsabilidade disso. Você não pode dizer, eu gostaria que convivêssemos bem. Isso não vai funcionar. Você tem que achar uma forma de conviver bem. E geralmente significa que alguém tem que fazer alguns ajustes e adaptações. Eu não queria que fosse eu. Então ele disse, faça o que fizer com excelência. Seja uma pessoa íntegra. Não falaremos dos outros 2, mas essa é uma série de ensinos. Como é a sua casa? Você participa de contendas em sua igreja? A contenda se manifesta em críticas e julgamentos, e uma má atitude em relação às coisas, um espírito mal-humorado. Em casa, isso se manifesta em pessoas evitando umas às outras, não falando umas com as outras ou gritando e berrando. E mesmo que ninguém esteja discutindo e brigando, há uma corrente raivosa que todos podem sentir no ar. Isso precisa mudar. E cada um de nós aqui tem que assumir a responsabilidade de fazer a nossa parte para garantir que isso mude. Em nosso ministério deixamos isso claro quando contratamos. Deixamos que saibam que não toleramos contendas aqui. E se eles não saírem da contenda, tentamos ajudá-los e não apenas as expulsamos. As pessoas não precisam trabalhar para mim se não gostarem de mim. Amém? Sabe, isso é a mais pura verdade. Você não precisa ir a uma igreja se não gosta do pastor. Quão bobo isso é! E assim, eu oro o tempo todo para que Deus tire as pessoas que estão no meu espaço, que não pertencem a Ele, e traga as que pertencem. Eu quero as pessoas certas, não apenas as pessoas. Eu quero as pessoas certas na minha vida. Porque eu te digo, uma pessoa contendeira que não for tratada,
pode realmente espalhar tantos problemas que ela pode acabar, e eu não estou exagerando porque eu já vi isso acontecer, pode até acabar destruindo uma igreja. Tem muitas igrejas excelentes sendo construídas, mas há mais delas fechando do que aquelas que estão sendo construídas. E o motivo de muito disso é esse tipo de bobagem aqui. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo quer estar certo, todo mundo quer ser o chefe e o Todo-Poderoso. Portanto, nós temos que aprender a discordar de forma agradável. Então, eu quero dizer algo que eu espero que Deus te dê a unção para entender isso imediatamente. Eu não concordo com Dave sobre todas as opiniões dele, ou tudo o que ele pensa, ou até mesmo com tudo o que ele faz. Mas eu concordo com o Dave. Eu amo ele é um bom homem, e eu concordo com o caráter dele, concordo com seus princípios. E veja, viver em acordo não significa necessariamente que você concorda com todas as pessoas sobre tudo o que fazem, mas significa que você pode respeitá-las e também pode apreciá-las. Ok, vamos dar um exemplo sobre todas essas coisas denominacionais. Agora, sabe, tem muitas pessoas que gostam de mim, mas tem muitas pessoas que acham que eu não deveria estar fazendo o que estou fazendo, que eu não tenho a formação adequada, que eu não sou qualificada para isso, e por aí vai. Sabe, eu já ouvi muitas coisas boas sobre mim, mas também já ouvi muitas coisas não tão boas sobre mim. E tudo, o que eu posso dizer é que a prova está nos 40 anos que venho fazendo isso. Eu nem vou entrar nisso, então. Sabe, a Bíblia diz que você os conhecerá pelos frutos, não pela sua doutrina. E muitas das pessoas que me criticam pelo que eu estou fazendo não estão fazendo coisa alguma. Então, isso é muito triste. Então, digamos que você tem uma certa igreja aqui e que talvez não acreditem em nenhuma dessas coisas pentecostais. Acham que todos os dons do Espírito deixaram a igreja. Muitas vezes inventamos as coisas porque não temos isso e então decidimos que não existe porque não é a minha experiência. E eu não me atrevo a entrar nisso, sabe? Seria longo. Mas, então, eles decidem que estão contra mim, eles não concordam comigo em, digamos, 3 pontos. Quer saber? Ainda podemos amar uns aos outros? Você não vai encontrar 2 pessoas que vão concordar sobre tudo. Simplesmente não vai encontrar essas 2 pessoas. Você não vai encontrar uma igreja onde você vai gostar de cada coisa que eles fazem. Você não vai encontrar uma criança que você gostará de tudo que ela faz. Você não vai encontrar uma pessoa para se casar que você vai gostar de tudo aquilo que ela faz. Mas o amor pode estar acima disso. E o amor pode trabalhar para encontrar lugares de concordância. Agora, Dave e eu somos extremamente diferentes. Temos personalidades diferentes. Sabe, você deveria nos ver tentando decorar uma casa juntos. É como se... Bem, finalmente desistimos disso. Eu disse, Dave, por favor, deixe-me decorar a casa. É muito importante para mim. Deixe-me decorar a casa. Você pode fazer o que quiser. Eu não vou dizer nada, mas deixe-me decorar a casa. Então, o Dave joga todo o golfe que ele quiser e eu decoro a casa toda. Você nunca vai se dar bem com ninguém se achar que você tem que controlar tudo. Então, encontre as coisas que são realmente importantes para você e as defenda. Mas uma das maneiras de fazer isso é se você der a outra pessoa muitas das coisas que ela gosta. Isso se chama compromisso. Amém? Repetindo, eu não tenho que concordar com a doutrina da igreja de todo mundo, mas posso apreciar o fruto que as pessoas estão dando. Eu posso apreciar os anos de trabalho árduo e o sacrifício que elas fizeram para pregar o evangelho. Vamos parar de olhar para o que não concordamos e começar a encontrar propositalmente coisas com as quais podemos concordar.
Não concordo com todas as opiniões do Dave, mas eu gosto da aparência dele. Vamos, encontre alguma coisa. Amém? Eu gosto do fato de que ele se levanta todos os dias e limpa tudo e se barbeia e fica bonito o tempo todo. Eu gosto do fato de que ele é afetuoso. Gosto disso. Na verdade, eu disse a ele, estou muito cansada. Hoje tínhamos que ir para casa, arrumar e desempacotar algumas coisas e voltar no outro dia para algum lugar. Sabe, nós temos um massageador grande em casa, é como uma lixadeira. Você já viu um desses? Não são incríveis? Meu quiroprata usa em mim e ele me diz, você precisa ensinar o Dave a usar isso que eu nunca fiz, mas eu disse, você pode usar um massageador em mim quando chegarmos em casa hoje? Ele diz, farei isso por 30 segundos, mas eu acho que ele está disposto a fazê-lo por 1 minuto ou mais. Então, Dave, vai me fazer uma massagem quando chegarmos em casa? Eu amo Dave por isso. E eu estou de acordo com ele. Você entende o que eu quero dizer quando eu digo que não temos que concordar com tudo que uma pessoa sente, pensa ou decide, mas nós podemos concordar com ela, sabe? Vamos ir além do que as pessoas fazem para o que as pessoas são. Metade do tempo ficamos tão presos em não gostar do que alguém faz que nunca vamos além disso, então nunca descobrimos quem a pessoa realmente é e o quão maravilhosa ela é. Não gosto do seu cabelo, você está fora. E aqui está outra coisa, isso vai ser bom. Estão prontos? Pergunte à pessoa ao seu lado, você está pronto? Ok, então aí vai. Eu nem preciso tentar mudar a cabeça do Dave quando ele não está pensando como eu penso. Tem gente assim. Ok, deixe-me dar um exemplo. Dave e eu não brigamos muito mais. De vez em quando temos uma pequena briga, mas é muito, muito raro. Se fizermos isso, dura só uns 5 minutos, porque nenhum de nós tolera isso. Mas, no começo, sabe, tivemos muitas brigas e era principalmente minha culpa, porque o Dave era muito pacífico, mas ele é muito opinativo. E eu sou muito opinativa e assim, isso às vezes pode ser um problema. Então, no início do casamento, quando Dave e eu começávamos a tentar discutir sobre algo, a primeira coisa que fazíamos era brigar, sabe? E, honestamente, eu ficava tão confusa que eu nem sabia o que tinha acontecido. Você já teve conversas assim? Sabe, eu pensava, espera aí, estávamos falando da cor que íamos pintar o quarto? E agora, de repente, eu estava trazendo tudo de volta desde o dia em que nós nos casamos? E eu dizia, simplesmente não podemos falar sobre nada. Nós não podemos nos comunicar. E ele dizia, o que você quer dizer com não podemos falar sobre nada? Falamos sobre coisas o tempo todo. E eu dizia, não grite comigo. E ele, você que está gritando. Entenderam? E honestamente eu não sabia o que havia de errado. Já era comprometida com o Senhor e não queria fazer isso. Eu não queria brigar assim. Então, eu realmente comecei a pedir a Deus que me mostrasse qual era o problema. E Ele mostrou. Eu tinha uma raiz de rejeição em minha vida desde a infância. Eu quero que ouça, porque isto vai levar algumas pessoas ao limite. E assim, porque eu me sentia rejeitada, eu não sabia como separar minhas opiniões e minhas ideias de quem eu era. E assim, se alguém não pensava como eu pensava, a única coisa que eu sabia fazer era tentar mudar a ideia delas. Porque se eu pudesse fazer com que concordassem comigo, então sentia que estava bem. Mas se não concordassem comigo, não conseguia ir embora sentindo que estava bem. Então eu sentia como se eu estivesse sendo rejeitada. E o que Deus me mostrou foi só porque o Dave não concorda com sua opinião, não significa que não concorde com você. Só porque ele não ama as suas ideias, não significa que ele não ame você. Alguém está entendendo o que estou falando? E assim, você tem que dar às pessoas a liberdade de ter suas opiniões. Não significa que não podemos discutir nada, mas é óbvio que se
Você tenta mudar a mente de alguém e eles estão cavando um poço mais profundo, então é muito melhor fechar o bico e continuar e ter um dia de paz. Porque não funcionará. Agora você pode preferir continuar discutindo, eu não sei, mas eu não. Mas eu não consigo fazer isso mais. Eu não consigo. Eu aprendi que é melhor para mim calar a boca e não ter que ter a última palavra. Quantos aqui são realmente viciados em ter que ter a última palavra? E aqui vamos nós, este é um grande problema. Agora ouça, aqui está uma frase que talvez salve o seu casamento. Acho que eu estou certo, mas posso estar errado. Isso não é ungido? Em vez de, bem, você está errado, eu estou certo, e você nunca me ouve. Querido, acho que estou certa, mas posso estar errada. É como? Ainda estou tentando fazer com que ele me diga isso mais vezes, mas ainda estamos trabalhando nisso. Na verdade, quando estávamos vindo para cá, acho que foi quinta à noite, ou quando vínhamos do aeroporto, na quinta não sei, em um passeio de carro. David disse, só eu estava errado sobre isso. E no mesmo passeio de carro ele disse, você estava certa. Eu pensei, Senhor, tem misericórdia, o senhor está voltando hoje? Isso é sério, senhoras? Quantas de vocês são casadas com alguém que pensa que sempre está certo sobre tudo? Bem, por que você não os deixa pensar que é isto mesmo e fiquem bem quietinhas? Sabe, é sério. É tão difícil assim fazer isso? Costumávamos entrar em batalhas sobre o caminho para a loja de ferragens. Bem, por que você está indo por esse caminho? Bem, é o caminho mais próximo? Não, é por aqui que é mais perto. Tudo bem. Tudo bem, eu disse isso ontem, mas quero dizer de novo. Tiago 3,16 diz, onde existe contenda, também existe ciúme, inveja, brigas, rivalidade e ambição egoísta. Bem, eu vou ler de novo. Pois onde quer que haja ciúme, inveja e brigas, rivalidade e ambição egoísta, haverá também confusão, inquietação, desarmonia, rebelião e todos os tipos de práticas más e vis. Então, deixe-me falar algo aqui para vocês pensarem. Papai e mamãe, se vocês têm contendas em casa entre vocês, vocês podem esperar ter filhos rebeldes. Bom, agora eu posso continuar. 2 Timóteo 2, 23 e 24. Eu amo essas escrituras. Mas recuse, feche a sua mente, não tenha nada a ver com controvérsias insignificantes, mal informadas, pouco edificantes, estúpidas, sobre questões ignorantes. Noutras palavras, quando a conversa começar a ficar realmente besta, por que não dizer, quer saber, eu não vou fazer isso? Não, obrigada, eu não preciso fazer isso. E sabe, é quando eu digo ao Dave o tempo todo, eu digo isso, faça o que quiser. Sabe, a maioria das coisas pelas quais as pessoas acabam se divorciando são coisas que realmente não fazem a menor diferença a longo prazo. Quero dizer, por que você está bravo com a sua igreja? O culto foi um pouco mais longo do que gostaria? O pastor falou um pouco mais de dinheiro do que você gostaria que ele falasse, ou você não gosta do carro do pastor? Ou sei lá o quê? Quer saber? Não. Estão prontos? Não tenha uma opinião onde você não tem nenhuma responsabilidade. Sim, eu estou abrindo alguns olhos aqui e agora.